paz do Senhor Jesus, meu nome é Márcio José Pinheiro e eu gostaria de dizer que é uma imensa responsabilidade estar aqui à frente para trazer uma palavra a todos. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esperança e perseverança. Eu peço a Deus que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações e mente. Antes de começar, eu gostaria de fazer umas considerações, pois temos visto que para algumas denominações o que eu vou dizer é motivo de discussão e rejeição, pois temos o conhecimento de algumas igrejas adotam o costume de dizer que um cristão não deve assistir novela. Sei que essa premissa é baseada no fato de que esse horário que você está assistindo ou perdendo tempo pode interferir em seu relacionamento religioso. Também pelo fato de diversas novelas apresentarem o lado ruim da qual procuramos evitar, pois a maioria retrata sobre intrigas, brigas, traição, adultério e etc. Mesmo a novela Os 10 Mandamentos, apesar do sucesso que fez, recebeu duras críticas pelos recheios extra-bíblicos que a emissora apresentou. O motivo de estar dizendo isso é porque o que eu vou falar aborda um pouco esse tema. Em Filipenses, capítulo 3, versículo de número 17, está escrito: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Logo de início, eu gostaria de fazer uma pergunta retórica. Você que está me ouvindo nesse momento, tem obedecido a palavra de Deus e sido um exemplo para os seus irmãos em Cristo e para as outras pessoas que convivem com você ou estão próximas de você? Sabemos que devemos espelhar no exemplo de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso exemplo maior. No entanto, querendo variar um pouco, eu queria encontrar nas Escrituras um outro personagem que pudesse servir de exemplo para nós nos dias de hoje. Não preciso dizer que encontrei diversos personagens, porém, após selecionar alguns, eu não conseguia selecionar aquele que seria a base para a palavra que eu queria trazer. Então eu parei, fui lanchar e fui assistir com a minha esposa a novela A Terra Prometida. E foi aí que Deus falou ao meu coração e eu encontrei um bom exemplo que será a base da nossa palavra hoje. Eu estou me referindo a um personagem que, apesar de aparecer diversas vezes, é um personagem secundário nessa trama. Porém, quando ele estava vivo naqueles tempos, foi um personagem muito importante na história do povo hebreu e através de seu exemplo é que eu posso falar sobre esperança e perseverança. Na novela, vemos Caleb, filho de Jefoné, como o comandante do exército hebreu, um homem que guarda os mandamentos e promessas de Deus, que foi um dos espias enviados por Moisés, amigo e conselheiro de Josué. No entanto, a novela não retrata fielmente o Caleb bíblico que eu gostaria de apresentar a vocês hoje. E devido às atitudes e exemplo da vida dele, eu achei que podemos aprender muito com ele. E também que ele seria um bom exemplo a ser seguido. A Bíblia conta nos livros de Números e Josué que Caleb pertencia à tribo de Judá, da qual Jesus Cristo descenderia. Foi também, como eu já disse, um dos 12 espias enviados por Moisés a Canaã. E devido ao relato dele e de Josué, Deus prometeu que esses dois, daquela geração, seriam os únicos a entrar na terra prometida. Isso pode ser visto no livro de Números, capítulo 13 e 14. O que eu gostaria de mostrar a vocês é que naquela época, Caleb tinha 45 anos de idade, quando recebeu de Deus, através de Moisés, a promessa que ele tomaria posse de umas terras, e no momento certo, ele soube reivindicar de Josué essa promessa de Deus para a vida dele. Com isso, eu aprendo que Deus cumpre sempre as suas promessas,
independente do tempo que tenha se passado desde a revelação que nos foi dada. Meus irmãos, se Deus prometeu algo para a sua vida, aguarde, pois com certeza a bênção chegará. Descanse no Senhor, mas não pense que a bênção chegará se você ficar de braços cruzados, aguardando a promessa de Deus se cumprir. Para alcançar a vitória, é necessário conquistá-la e perseverar, tirando os empecilhos do caminho. Pois o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, porque sucesso começa com a letra S e a letra S vem antes da letra T. Foi assim com Caleb e certamente será assim com todos nós. Caleb e Josué perseveraram em seguir fielmente o Senhor, e a fé que eles demonstram em Deus e em sua palavra é retratado tanto na novela como nas páginas bíblicas. E isso nos mostra que quando a pessoa tem fé e persevera no seu objetivo, ela é capaz de enfrentar os problemas e adversidades e consegue se apossar de tudo que lhe foi prometido por Deus. A Bíblia nos conta que Caleb, aos 85 anos de idade, ainda se sentia forte como no dia em que Deus lhe havia feito a promessa, há 40 anos atrás. Mesmo depois de participar de várias batalhas, Caleb foi até Josué para reivindicar a promessa de Deus e ainda teve que lutar para conquistar aquele lugar e tomar posse. No livro de Josué, capítulo 14, versículo 13, diz que Josué deu a Caleb Hebrom em herança. Isso nos mostra que as promessas de Deus jamais devem ser esquecidas e devemos perseverar em seguir o Senhor, lutar pelos nossos sonhos, pois Deus nos fortalecerá e dará estratégias para conquistarmos o que Ele nos prometeu para a glória de seu nome. Você está aguardando a promessa de Deus se cumprir em sua vida e, devido ao tempo que já passou, está desanimado ou desanimando? Então, lembre-se de Caleb, que esperou por 40 anos e no momento certo para ir atrás de sua bênção, e mesmo assim teve que lutar para conquistar aquilo que Deus lhe prometera. Aqui podemos tirar mais um ensinamento, pois eu também aprendo que mesmo que estejamos com a idade avançada, a pessoa não deixa de ser vitoriosa porque envelheceu. A pessoa, independente da idade, só deixa de ser vitoriosa quando ela perde e deixa de acreditar em seus sonhos, quando ela se deixa abater por qualquer dificuldade que surge em sua vida e principalmente quando deixa de confiar plenamente em Deus e em sua palavra. Se você está esperando o cumprimento de uma promessa de Deus, não desanime, renove as suas forças. Apesar das dificuldades e do tempo que passou, creia que o melhor de Deus está por vir em sua vida. Faça como Caleb, glorifique a Deus, louve o seu nome e deixe renovar-se pelo Espírito Santo. Deus é maior que qualquer problema que possamos enfrentar. Não permita que sua esperança e seus sonhos morram, pois, como eu costumo dizer, nós seres humanos temos o poder de negar a bênção de Deus em nossas vidas. Outra coisa interessante é que a novela não apresenta as qualidades do Caleb bíblico. Por isso, é muito importante que todo cristão leia a Bíblia várias vezes. Eu, por exemplo, se não me falha a memória, já devo ter lido a Bíblia toda por 15 ou 16 vezes. E olha que eu tenho atualmente aqui 39 Bíblias de versões variadas e pretendo ler mais vezes do que isso, se Deus assim permitir. A história de Caleb também nos permite levantar um perfil dele e podemos falar de algumas qualidades, tais como ele tinha uma firme convicção, tanto pessoal como espiritual, pois ele guardava a palavra de Deus, dependia de Deus, era uma pessoa esperançosa e tinha consideração pelos outros hebreus. No quesito de dizer que ele guardava a palavra de Deus,
é porque quando Moisés enviou 12 espias a Canaã, somente ele e Josué acreditaram na promessa de Deus em dar a ele posse daquelas terras. E também porque depois de ter passado 40 anos, essa promessa ainda estava viva na mente dele. Outra pergunta retórica. Há quanto tempo você está aguardando a bênção de Deus se cumprir em sua vida? Só por ter passado algum tempo, você já enterrou esse sonho? Infelizmente, hoje eu vejo cristãos que esquecem facilmente dos ensinamentos e promessas de Deus para suas vidas. E quando recebem uma promessa, eles acham que podem cruzar os braços e esperar a promessa acontecer. É um grande erro. Eu já disse antes e torno a repetir. O ser humano tem poder de rejeitar até as bênçãos de Deus. Quando eu disse que Caleb dependia de Deus, eu queria dizer que ele perseverava em seguir o Senhor e tributava a sua vida a Deus. No versículos 8 e 9 de Números, capítulo 13, confirma o que eu tenho dito. No entanto, eu gostaria de acrescentar que a melhor maneira de você expressar sua dependência a Deus é através da oração, pois por meio da oração nós falamos com Deus e ouvimos Ele falar conosco. Por esse motivo, é muito importante reservar um tempo para ouvir a voz de Deus, pois eu vejo cristãos que vão ao monte louvar a Deus, orar, derramar o seu coração perante Deus, se quebrantar, mas não vejo eles dedicarem um tempo para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Ele tem a falar conosco. Eles querem apenas que Deus os ouça. Quando entramos em oração, estamos reconhecendo que Deus é soberano, que somos fracos frente às adversidades e que necessitamos de sua graça. Deus tem N maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma forma de falar com Deus, que é através da oração. Caleb, ele era um homem cheio de esperança. E esperança, segundo a definição do dicionário Aurélio, é o ato de esperar o que se deseja, é expectativa, confiança em conseguir que se deseja. É fé. Biblicamente e teologicamente falando, a esperança é um dos elementos fundamentais para a vida cristã. Tanto é que o apóstolo Paulo, ao escrever 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, considerou a fé, a esperança e o amor como os pilares da vida cristã. Lembrando ainda que temos em Hebreus 11, e que está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem. O que eu estou tentando lhes dizer é que se você está atravessando lutas e adversidades, não desista, persevere e espere uma direção de Deus, lembrando que esperar no Senhor não é deixar de lado como muitos fazem, mas saiba que a pessoa que espera no Senhor deve ter paciência, porque Deus só vai fazer acontecer algo na vida de cada um de nós quando Ele julgar que a hora chegou. Não tente passar a carroça na frente dos bois, como diz o ditado. Eu não sei quanto tempo a bênção de Deus poderá demorar para se realizar em sua vida, mas uma coisa eu sei, ela vai acontecer porque Deus é fiel. Meus queridos, Deus é fiel e vai cumprir a sua promessa. Há quanto tempo você está esperando que a bênção prometida por Deus chegue? Para Caleb, demorou 40 anos para a promessa ser cumprida, e ele não perdeu a esperança nem a fé por causa disso. Pense nisso e renove as suas forças em Deus. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. É interessante dizer que normalmente quando uma pessoa chega ao poder
ou que está em uma posição privilegiada, uma das primeiras coisas que ela faz é afastar-se de algumas pessoas, menosprezar outras e algumas vezes procurar um novo ciclo de amizades. Com Caleb aconteceu o contrário, porque ele aprendeu a considerar as pessoas e respeitar a diferença que cada um tem. Isso pode ser visto em Josué capítulo 14, versículo 8, quando Caleb diz que os outros 10 espias fizeram derreter o coração do povo, mas ele iria perseverar e seguir o Senhor seu Deus. Mesmo depois daqueles espias baixar o moral de todos os hebreus, fazendo-os ficarem descrentes nas promessas de Deus, Caleb não deixou de considerá-los como irmãos. Isso me faz ver que a amizade, o carinho e respeito que temos pelas pessoas são concretizadas através de um relacionamento que exige tempo e dedicação para se fortalecer. Uma amizade pode não ser construída apenas por laços familiares ou religiosos, só porque convivemos próximo de determinada pessoa, e nem pode ser construída de um dia para o outro. Qualquer relacionamento firme precisa de tempo para amadurecer e se fortalecer. Você pode estar dizendo que determinada pessoa é sua amiga, mas isso, na maioria das vezes, é feito apenas por delicadeza. O verdadeiro amigo é aquele cujo relacionamento está respaldado pelo respeito e lealdade que foram provados ao longo do tempo e das circunstâncias. Voltando para Caleb, podemos dizer que devido à sua perseverança na fidelidade em Deus e nas suas promessas, Caleb continuava forte física e espiritualmente, mesmo tendo 85 anos de idade. O que eu quero dizer com isso agora é que não importa a sua idade. Se você está se sentindo desanimado, cansado, peça a Deus para renovar as suas forças, a sua fé, o seu ânimo e tome posse de tudo o que o Senhor tem te prometido. Mateus 6, versículo 33 está escrito: para buscarmos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Mas não pense que por Deus haver te revelado uma promessa, você não terá que fazer nada. Há muito cristão enganado nesse aspecto, pensando só porque ele tem uma promessa de Deus, ele ganhará essa bênção de mão beijada. Uma coisa é certa: Deus não vai te dar nada além daquilo que você se esforçou para possuir, porque, como nosso Criador, Ele sabe que tudo que o homem conquista através de seu esforço, Ele valoriza, e tudo que vem de mão beijada, Ele tem a tendência de desperdiçar e dar pouca importância. Então, para tomar posse das promessas que Deus lhe fez, prepare-se para investir algum tempo e gastar energia para tomar e conseguir a sua vitória. E como Caleb, não se esqueça de que a vitória virá, não por causa do seu esforço ou merecimento. A vitória virá porque Deus lhe prometeu e decidiu agir em seu favor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Quando Deus cumprir as promessas que fez a você, não fique soberbo, não pense que foi por merecimento e muito menos despreze o seu irmão que estiver em luta.
Continue aguardando os mandamentos de Deus e tribute a sua vitória a Deus. É interessante perguntar como Caleb, aos 85 anos de idade, conseguiu expulsar os gigantes e tomar posse da terra deles. A resposta para o sucesso de Caleb foi que ele creu em Deus. Crer em Deus não é simplesmente admitir a existência e soberania de Deus. Você só demonstra que crê em Deus quando obedece e segue a sua palavra. E para finalizar, eu gostaria de dizer que se você quer ter vitória em sua vida, persevere e mantenha sua confiança e obediência a Deus. É muito importante dizer que todas as promessas de Deus para o seu povo passa obrigatoriamente por Jesus Cristo. E para receber a promessa de Deus, é preciso que você creia em Deus, saiba que Ele é galardoador, arrependa-se dos seus pecados, mude a sua vida e aceite a Jesus Cristo como o seu único Salvador e Senhor de sua vida. Eu agradeço mais uma vez pela atenção e peço a Deus que abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo.